Paz do Senhor, igreja. Amém? É com alegria que estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Amém? A palavra de hoje está no livro de Efésios, no capítulo 5, do primeiro versículo em diante. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Efésios 5, a partir do primeiro versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou. Se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Amém? Meus irmãos, essa palavra está na carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo nos fala do amor de Deus para conosco, que Deus deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, tão grande esse amor, o qual nem sempre a gente corresponde. São todos os dias, estamos cercados por esse amor, tanta misericórdia da parte de Deus para conosco, e às vezes a gente se passa despercebido. Não estou aqui falando por vocês, digamos, é o que eu vivo. Tenho meus descuidos, são coisas que acontecem comigo. Talvez, glória seja dada ao nome de Jesus, que nenhum de vocês faça isso. Mas a gente vive no pecado, e o amor e a misericórdia de Deus todos os dias nos renova, nos coloca de pé. Todos os dias a gente cai, quando não cai, mas tropeça. E o amor de Deus nos levanta todo dia. A misericórdia de Deus não tem limite com seus filhos. Amém? Então, meus irmãos,
O apóstolo Paulo também fala do amor de Cristo que se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nosso Senhor Jesus tanto fez na época que passou por aqui, que estava no meio de nós entre, como posso falar, nós que eu digo é porque estava com a humanidade, não é do nosso tempo, foi há 2000 anos atrás, mas naquela época, por tudo que ele fazia, pelo amor que ele tinha com as pessoas, pelos milagres que fazia, por tudo que era feito por ele, alguns não criam, outros falavam, muitos que recebiam milagres. Tem um louvor que o irmão Robson fala muito, gosta muito, um dos 10. Eram 10 cegos que receberam a bênção, só um voltou. Só um voltou. Só um enxergou esse amor que Jesus tinha pela humanidade, por ele. Só um. E às vezes eu vejo nos nossos dias, de 10, ora Deus que tivesse 9, que voltasse 9, mas a gente sabe que continua a mesma coisa. De 10 volta 1. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, estamos aqui todos os dias nas programações da igreja, no nosso culto da família, no final de semana. É com a bênção, com a misericórdia de Deus que estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui. É para isso que Ele nos criou, e é um ensinamento todos os dias que a gente aprende na igreja, aqui nas Escrituras. Aqui nas Escrituras. Hoje eu não gosto de falar de mim, mas hoje eu fui concluir essa palavra e, por um momento, eu estava sozinho em casa. Por um momento, eu não consegui. Por um momento, eu não consegui, por mais que eu tivesse lido a Bíblia, por mais que eu tivesse lido essa palavra, e por um momento, me bateu a fraqueza, digamos assim, e eu me perdi completamente. Eu não conseguia interagir com a palavra da qual eu estaria falando aqui, da misericórdia de Deus, do amor de Deus conosco. E eu me peguei perdido dentro de casa, sozinho. Cada pessoa tem uma maneira de se relacionar com Deus, com Jesus. E a minha maneira, quando o fracasso fica pesado, quando as coisas não funcionam, não sai palavras, não sai nada, sai lágrimas pelos olhos. Isso não foi diferente hoje, meus irmãos. Não foi diferente hoje. Eu sou muito grato por todas as oportunidades que eu tiver na igreja. Mas hoje foi difícil. Hoje foi difícil. Mas não é disso que eu vim falar aqui. Não é disso que eu vim falar aqui. Eu vim para falar da palavra de Deus. E eu creio que essa palavra vem do trono de Deus, pela minha boca, direto ao
aos corações de vocês. Amém? Meus irmãos, no versículo 3, a palavra de Deus nos fala nessa noite, através da carta de Paulo aos Efésios, que a imoralidade, toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre nós, como convém a santos. São coisas que a gente lê, estuda, e a gente sabe que é difícil, nós temos dificuldades, pecador tem dificuldade, não adianta dizer eu estou pecando e estou por cima, que não é assim. Não é assim. Isso eu não digo só por mim, eu digo por todos nós, pela humanidade, eu digo assim. Com certeza Deus não está deixando eu falar, nem profanar a palavra dele. Então, meus irmãos, a avareza não seja nem sequer mencionada entre nós como convém a santos. Nós temos, como sempre, dificuldades. Às vezes não é que a gente seja avarento ou tenha um coração impuro, não seja isso. Mas a gente se pega pensando coisas desse tipo. Até mesmo a gente vê um pé de planta no quintal do vizinho e acha aquele bonito. Quando a gente vê, a gente está desejando o que é dele. Isso, do nada, sem maldade, sem nada, acontece isso. Então, meus irmãos, essa palavra nos traz a refletir com relação à avareza e imoralidade. Toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre nós, como convém a santos. Nós, cada vez que eu leio a palavra de Deus, que eu leio as Escrituras, por mais que seja alguma leitura que eu já tenha feito, cada vez que a gente lê, vai aparecer nova interpretação, novos pensamentos, novos aprendizados, na mesma palavra que a gente já leu, que já ouviu o irmão pregar. Basta que a gente coloque o coração naquilo que estamos lendo ou que estamos ouvindo. Se eu fosse olhar, eu não teria, como é que eu posso falar? Eu não teria capacidade para vir aqui e dar uma palavra que está escrita nas Escrituras. Mas, primeiro, eu coloco essa palavra no meu coração e peço a Deus que eu não venha aqui para fazer algo que desagrade a Ele. Amém? No versículo 4, a palavra nos fala sobre linguagem grosseira, palavras tolas ou indecentes. Como se conhece o cristão? Como se conhece o cristão ou crente, como nós falamos? Aparentemente, a gente conhece um crente, um cristão, primeiro, à primeira vista, pelas vestes, não é isso? A gente chega, olha, a irmã Chile está vestida de crente. É uma cristã, a gente olha por esse lado.
são pela aparência, pelas roupas, e ainda, meus irmãos, quando fala, pronuncia palavras de ação de graça. Aí a gente chega à conclusão, realmente, esse é um verdadeiro crente. São as pessoas, são realmente cristãos, as pessoas que se desligaram dessa linguagem grosseira, de palavras tolas ou indecentes. Eu vivo me corrigindo direto, embora a gente se corrige e amanhã está fazendo a mesma coisa. Eu não sei. Tem hora que eu não quero que aconteça, mas quando vê, está acontecendo. Quando se fala em linguagem, tem um louvor que fala, o velho homem já morreu. O meu eu, velho homem já morreu. Mas o velho homem ainda tem uma língua. O novo homem está com a língua do velho homem certas horas. Fala uma tolice ali que não havia necessidade. Aí depois vai chorar por isso, vai pedir perdão a Deus por isso. Outra hora dá uma resposta que saiu sem pensar, grosseiramente. Isso acontece. Então, meus irmãos, essa palavra que está no versículo 4 fala sobre a linguagem grosseira, palavras tolas ou palavras indecentes. Como a gente consegue se livrar dessas coisas? É o tempo, é a convivência. Melhor lugar para se falar decente, para quem é crente, como eu que sou convertido há 3 anos, 4 anos, o melhor lugar para se mudar esse linguajar é falar com crente, falar com gente que estão servindo a Deus. Essas pessoas que estão há mais tempo já não têm essa perca de tempo de falar palavras grosseiras, tolices, como às vezes a gente que está há menos tempos e andava no mundão aí, ainda se perde com essas coisas. Eu imagino, se eu não tivesse o cuidado de fazer uma correção diária sobre meu linguajar, minhas palavras, e não tivesse uma esposa que não deixa nem sequer eu falar um bom dia com a palavra mais... Um bom dia sem ser acrescentado de meu amor, de alguma coisa. Se eu não tivesse uma esposa do meu lado desse jeito, talvez eu não seria crente. Eu não estaria me convertendo igual estou hoje. Aos poucos estou me convertendo. Por quê? Porque a gente é a pessoa do meio que a gente anda. A gente não é pessoa de outro lugar, a gente é pessoa daqui, são pessoas de Deus que estamos caminhando para o mesmo lugar, com o mesmo propósito. Um dia nos encontraremos lá, com a graça de Deus. Amém? Quando eu falo, meus irmãos, a linguagem do velho homem, a gente fala da linguagem que é o que está aqui no texto, mas, às vezes, quando eu falo mas, eu fico assim, por que a gente tem que ter um mas nos assuntos?
mas não são só a linguagem. Costumes que a gente insiste em não largar deles, não é que a gente queira. A minha briga por costumes que não faz parte de mim mais hoje, por palavras e maneira até de conviver com os irmãos, com as pessoas que faz parte do meu meio hoje. A minha briga com esses costumes, com essas palavras, é grande, é todo dia, todo dia. No dia que eu me esqueço, sai uma pérola lá que ninguém gostaria de ouvir, e muito menos eu gostaria de falar. Aí a gente fala assim, é difícil servir a Deus? Não, meus irmãos, não é difícil. Vamos olhar o amor de Cristo, o amor de Deus por a gente. A tranquilidade que nós vivemos hoje é aquela pureza de coração que a gente tinha um coração duro. Eu me lembro, minha mãe falava um negócio, você tem o coração escuro, preto, outra hora ela dizia que era cinza, outra hora era preto. Quando a gente se irava com alguma coisa, ela dizia, meu filho, você está com o coração preto, seu coração está cinzento. E quando a gente está servindo a Deus, como eu ouvi isso, eu aprendi isso. Eu acho que nosso coração muda completamente. E essa mudança não é bom se fosse a gente chegasse aqui e entrasse nessa igreja hoje, pá, mudou. Olha que homem decente, crente e tal, e não tivesse ainda os críticos, que é quem faz a gente melhorar cada dia, e olha e diz assim, olha, aquele velho, aquilo não é isso que ele está pensando que é, não. Porque tem muita gente que vê, às vezes, minhas postagens aí, e depois fala assim, ai, velho, tu bebia? Eu nunca fumei, mas gostava de uma cervejinha e tal. Fala assim, e hoje tu é crente? Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus que eu consegui me livrar do que me atrapalhava a vida toda. E é a hora que a gente consegue chegar nessas pessoas e falar para ele do grande amor de Deus, do quanto é bom ter Jesus nas nossas vidas, do quanto é bom a gente congregar, a gente fazer parte de uma igreja, de quanto é bom a vida da gente depois que mudamos, depois que passamos por essa transformação. Como eu digo, estou passando por essa transformação. Meus irmãos, eu quero dizer para todos que aqui estão, nós estamos aqui há um ano e 3, 4 meses, depois que eu me converti, a igreja que realmente eu fiquei, porque as outras, por motivo de mudança, ficamos, acho que uns 8 meses em Porto Velho, mais um ano em Humaitá, que aí nessa época também eu dei umas viajadas e acabei não participando muito. E aqui é o lugar onde chegamos, eu e minha esposa, e é onde eu estou me convertendo, dia após dia, como foi dito ali no louvor. Aleluia! Então, meus irmãos, essas oportunidades que a gente tem de dar a palavra de Deus, essas oportunidades que a gente tem de louvar, todas as oportunidades que for dada dentro da igreja, que for para o crescimento nosso e dos irmãos, eu já deixei passar muitas oportunidades. Eu não vou citar de novo o nome de quem me deu, porque
já virou tipo brincadeirinha. Mas ele sabe, todo mundo aqui sabe de quem eu estou falando. E eu não perderei nenhuma oportunidade que me der dentro da igreja. Se for para dar uma palavra, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou fazer tudo para que Deus me use, o Espírito Santo me use quando eu estiver ministrando, mas não perderei nenhuma oportunidade. Já fiz isso muito. Pode ser que não seja muito para as outras pessoas, mas para mim foi muito. Passei por uma tribulação muito grande por causa disso. Eu me sentia como se eu não servisse para nada. Por quê? As pessoas acreditavam em mim e eu próprio não me acreditava. E está aqui, meus irmãos. Quer acreditar em você? A Escritura está aqui, a palavra de Deus está aqui. Para a gente acreditar na gente, a gente tem que ler a Escritura, a gente tem coisas que a gente é capaz sim de fazer. Tem coisas que a gente faz. Dedique, entregue seu coração. Não fique, não, irmão, não vou fazer isso. Ô, irmão, não vai dar certo. Eu não vou subir no altar. Já aconteceu de eu subir aqui para dar uma palavra de oferta e parar na metade. Pastor Silvano, socorre. A maior parte daqui não sabe disso. E, meus irmãos, estou falando isso para que as pessoas saibam que existe o caminho, tem como fazer, só não pode negligenciar como eu fiz. É isso, o caminho está aberto para a gente fazer. Eu tenho problema de emocional, tem dia que eu estou chorando até para as paredes. E isso não vai me impedir de fazer a obra de Deus. Isso não vai me impedir. E cada pessoa que está aqui, glória a Deus, graças a Deus, se não tivesse problema, mas cada pessoa que aqui está, ele tem problema para fazer alguma coisa. O problema nasceu grudado na gente, a gente nasceu com um problema grudado. Tem coisas que a gente quer fazer e não acha o caminho. Ou seja, a porta está aberta, você vai e bate na parede. Tem pessoas te empurrando ali, abrindo a porta e falando, é por aqui, irmão, é por aqui. Você insiste em passar pela parede. Todo mundo tem dificuldade com alguma coisa. Agora, a dificuldade é com nós mesmos, quando a gente desiste na primeiro tropeço que dá. Essa é a dificuldade, não é com o que temos que fazer, é com nós mesmos. Com nós mesmos. Eu ouvi essa semana, a semana passada, eu ouvi uma pessoa falar que ainda dá um frio na barriga quando vem louvar. Eu vou falar o nome todo mundo pode saber, não é nenhum segredo, da Shirley. Então, meus irmãos, já pensou? Ela louva muito bem, não é porque é minha enteada, não é rasgação de seda, não. Ela louva muito bem. Agora, se cada vez que desse esse frio na barriga, eu não vou não, como eu fiz, a igreja estava perdendo. Ela não estaria aqui louvando, estaria outras pessoas, ela estava ali no banco, talvez não estivesse colaborando com muita coisa. Meus irmãos, todo mundo tem um propósito debaixo do céu. Debaixo do céu, todos temos um propósito.
eu queria falar que, às vezes, nós estamos passando pertinho do nosso propósito e estamos querendo outra coisa. Estamos procurando lá longe, eu estou procurando lá na rua, no lugar sujo, lá que não dá para achar meu propósito. Ele está aqui bem no claro. Ele está aqui no meu pé. Eu enxergo e digo, não, esse não é o meu, não, é de outro. Meus irmãos, o nosso propósito tem que ser procurado como se procura uma agulha no palheiro, é um ditado bem antigo que eu já ouvi muito. Tem que ser procurado. Mas, a palavra que eu não gosto, mas, ele vai estar mais perto do que nós estamos procurando. Não se acha, quando se trata de vida espiritual, quando se trata do amor de Deus, quando se trata de reuniões com a igreja, de orações, quando se trata das coisas de Deus, só se aprende com alguém que já está há muito tempo dentro de uma igreja, que tem conhecimento, mas mesmo essa pessoa vai dizer, ô irmão, lê livro tal, teu problema está no livro tal lá da Bíblia, lê lá que tu vai. Foi assim que eu comecei a aprender. Até então, eu achava que pastor era para botar a gente no caminho e ir embora. Tendo um pastor para guiar, não precisava Bíblia, não precisava nada. Mero erro, né? Mero erro. Infelizmente, eu pensava muito errado. E fui me convertendo e fui vendo que mesmo o pastor, ou qualquer um irmão, quando a gente precisa dele, quando a gente está angustiado, está por baixo, como a gente fala, ele não vai, dificilmente ele fala o que tem na boca dele. Às vezes ele fala algumas coisas para complementar. Lá no livro de Lucas, tu vai ler que teu problema está lá. A solução do teu problema está lá. Lá no livro de Mateus, lá em Gênesis. Ô irmão, isso era do começo do mundo. Esse teu problema era do começo do mundo. Vai lá em Gênesis, está lá. Então, meus irmãos, eu queria aqui voltando ao texto, no versículo 5 de Efésios, diz, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus, porque a avareza é idolatria. Eu confesso que eu fiquei um pouco, quando eu li isso aqui, eu fiquei procurando entender essa palavra aqui, e reli, e cheguei a uma conclusão. A palavra está sendo bem clara, às vezes eu não estava tendo entendimento dela, mas a palavra é bem clara. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus, porque a avareza é idolatria. Meus irmãos, todo mundo sabe o que é avareza, né? É a gente querer o que não pode, querer o que não é para a gente agora, querer que Deus nos dê as coisas antes da hora, ou por outro lado, opa, o irmão tem um carro bonito, eu quero é aquele. Isso se chama avareza. E aqui diz que avareza é idolatria.
Por que que a avareza é idolatria? Quando a gente é avarento, quer as coisas, quando a gente consegue, passa a idolatrar aquilo. A gente tem um sonho eu tinha um sonho de comprar um carro, e depois comprei um carro além do sonho que eu tinha, e eu comecei a ler na Bíblia e comecei a ter cuidado para que não começasse a idolatrar um monte de lata com 4 pneus e um motor. Porque é cheirosinho por dentro, tá, só tem 10 anos de uso, tá bom e não sei o quê. É pesado quando a gente se vê idolatrando um monte de ferro. É complicado, meus irmãos. São essas coisas, eu falo, é a minha conversão todo dia. Estou me convertendo todo dia dessa maneira. Aprendendo com os irmãos que a gente vê. Uai, o irmão está tão bem. Aí a gente fala, o irmão está tão bem, e eu ando meio de cabeça baixa esses dias e tal. Aí depois, olha, diz assim, o irmão está com um semblante bonito, e dá para ver que ele está em oração toda hora. Aí a gente olha e fala assim, e tu calado aí. Tu calado, o joelho não vê o chão faz muito tempo. Aí quer graça, quer bênção. E ainda o pior, quer o que é dos outros. Porque o outro está bonito, está com o rosto bonito, está orando, tá. Aí a gente quer também. Faça como ele faz. Pegue a Bíblia, leia. São essas coisas, meus irmãos, que a gente vive aprendendo. Eu acredito que morre aprendendo. E tem muito que a gente aprender aqui. A palavra de Deus está toda aqui. Toda aqui. Se não for por aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Ele. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E ninguém chega a Ele se não for por oração, por jejum, muita leitura. O ensinamento está aqui. O Novo Testamento todo de quando ele passou por aqui. Ele é o caminho, então vamos no Novo Testamento, que é por ali, o caminho está ali. Amém, igreja? Meus irmãos, só para encerrar, no versículo 6, nos fala: não nos deixemos enganar. Quer dizer, essas palavras são minhas, porque tem o texto lá, né? Não nos deixemos enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. O meu entendimento, pelo que eu li, as palavras vazias são aquelas que a gente fala até mesmo na oração. Eu acredito que quando a gente só faz oração para pedir, só para pedir, só para pedir, e começa a querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, e são as palavras vazias no meu entendimento. Eu acho que qualquer pessoa que fizer isso está usando palavras vazias, está jogando as palavras fora. Porque é muito bom agradecer. É muito bom agradecer até pelo que a gente vai ter amanhã. Não é só o fato da gente acordar de manhã, levantar
quando eu me sento na cama, Senhor, que bom que eu estou aqui mais uma vez, para a tua honra e para a tua glória, estou aqui de pé. Então, meus irmãos, agradecer nunca são palavras vazias. Agora, pedido demasiado, são palavras jogadas fora. Deus sabe que a gente precisa antes mesmo que abrimos a nossa boca. Isso. E, às vezes, a gente está forçando a barra, pedindo. E já está recebendo, não está agradecendo, está pedindo mais. Irmãos, eu falo isso, eu estou me convertendo e estou descobrindo isso cada dia que eu leio nas Escrituras, cada dia que eu faço uma oração, cada hora que eu estou orando, eu estou aprendendo essas coisas. Eu quero encerrar por aqui. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por ter trazido a palavra das suas escrituras através da minha boca. Irmãos, essa palavra pode ser que eu não tenha passado com clareza, está aqui na escritura, está aqui no livro de Efésios. Cada vez que eu ouço uma palavra na igreja, por mais que eu entenda, eu vou praticar ela, vou ler, vou reler, vou praticar. Inclusive, a gente tem a célula que é usada para isso, né? Se alguém teve dificuldade de entendimento dessa palavra, está aqui na Escritura, leia, está aqui na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, do 1º versículo ao 6. Amém? Deus nos abençoe.